Santos, parabéns, viu, pelo presente que os jogadores, né? Parabéns pelo presente indigesto, né? Chato. Santos 1, Deportivo Recoleta do Paraguai 1. Que vergonha. Puta que pariu. Desculpa palavreado, gente. Olha, sinceramente, não dá para acreditar que o Santos empatou com um time fraco, horrível. Olha, iludiu o torcedor. Torcedor, como sempre, sempre se iludindo. A torcida, agora há pouco, gritou vergonha, vergonha, time sem vergonha. Tem que gritar, tem que protestar mesmo, porque, pelo amor de Deus, onde já se viu empatar com o Recoleta? Neymar fez 1-0 para a equipe do Santos no início do jogo. Parecia que o Santos poderia, de certa forma, talvez golear. Mas o que todos os torcedores imaginavam é ver uma coisa em campo, viu outra. O Santos, o time foi muito abaixo. O Santos diferente do que contra o Atlético Mineiro. Esse time do Recoleta para, gente, é muito fraco. Ah, mas temos que respeitar o adversário. Desculpa, mas o Santos tem que se impor em campo. Quando o Santos fez 1-0, o time tem que ataca e continua apertando o adversário, que vai fazer logo logo o segundo, depois faz o terceiro e por aí vai. Mas não, o time achou que poderia, 1-0 tá bom, vamos segurar, vamos isso, aquilo. Não pode. Deu para perceber que os jogadores relaxaram. No primeiro tempo, o time poderia ter fechado o primeiro tempo. Tinha tudo para fechar com uns 2-3-0. Não fechou, não fez mais gols porque não quis. Por incompetência do time. Olha, eu não vou dar nota aos jogadores, tá? Pra mim, a maioria dos jogadores não foram bem, tá? O Luan Pérez fez um pênalti infantil que não havia necessidade. O jogo tava 1-0 pro Santos. Ele faz aquele pênalti muito infantil, ou pior do que o do Barreal contra o Flamengo, no Maracanã. Agora contra o Deportivo de Recoleta, fazer um pênalti daquele, não, pode parar. Aí não dá. Olha como o Santos, com o Lucas Veríssimo, é um time. Sem o Lucas Veríssimo, o Santos é outro time. O time fica desorientado em campo. É um time desorganizado, é um time que não consegue produzir o melhor em campo. Não consegue ter uma saída de bola mais rápida e objetiva para conseguir surpreender o adversário. O jogo estava para o Santos, só que o time não soube aproveitar. Quando o time fez 1-0, o time subestimou o adversário. Não pode. Futebol, como dizia o Muricy Ramalho, a bola pune. O Santos desprezou. Achou que poderia a qualquer momento fazer segundo, terceiro gol. E o time abusou nos erros de passes, posicionamentos. Neymar, Gabigol, muito fominha, tá? Muito fominha no primeiro tempo. O Moisés não atuou bem nessa partida. Gabriel Brazão não teve culpa, né? Também, claro, ele não conseguiu pegar o pênalti do adversário, do Ortiz, que fez o gol de empate do Recoleta, Deportivo Recoleta do Paraguai. O Santos poderia ter goleado, dava para golear de 3-4, 5-0 esse time do Recoleta. É o time horroroso, muito fraco. E o torcedor tem razão, gritar vergonha, vergonha, time sem vergonha mesmo, porque foi uma vergonha empatar com um time fraco, que é o Recoleta. Se o Santos fosse mais objetivo, ainda mais pega um adversário que quando baixa suas linhas, chute de fora da área. A melhor chance que o Santos teve no segundo tempo foi no chute do Rafael Gonzaga. Não entrou bem, tá? Tanto ele não entrou bem, tanto ele quanto o Escobar não jogaram bem na lateral esquerda. Mas a melhor chance do jogador, do lateral esquerdo do Santos foi aquele chute que
o goleiro do Recoleta, Deportivo Recoleta, defendeu. Só que aí depois o Santos, o time abusou em desperdiçar chances, oportunidades de gols, erros de passes. O torcedor sai da Vila Belmiro decepcionado, péssimo presente pro torcedor, né? No dia 14 de abril desse ano de 2026, o clube completa 114 anos e o torcedor recebe esse presente indigesto. Eu iria dar nota aos jogadores, mas não vou dar não, tá? Só vou falar que jogadores que pra mim não atuaram bem foi o Gabigol, foi péssimo, tá? O Neymar, nota 4. Vamos lá, vou dar nota aos jogadores. Vai, o Gabriel Brazão, nota 6, não teve culpa no pênalti, né? Infantil do zagueiro Luan Pérez. Igor Vinícius, nota 4, não atuou bem, errou passes bobos. Adonis Frias, nota 4 também, não jogou bem, tá? Não jogou bem. Luan Pérez, nota 3. Nossa, o pênalti que ele fez foi infantil demais. Não pode fazer um pênalti daquele lá. Ainda mais jogando contra uma equipe fraca que é o Recoleta. Fazer uma falta daquela dentro da área, né, de forma infantil. Pra mim eu acho que ele não pode fazer um pênalti daquele. Pior que do Barreal. Pior que do Barreal na derrota contra o Flamengo. O jogo já estava 1-1, aí o Flamengo fez o segundo gol no pênalti infantil cometido pelo Barreal. E Escobar, nota 4. Aí entrou o Rafael Gonzaga, nota 5. Foi razoável, mas não foi lá. Só pelo chute eu dou nota 5, tá? Mas não o suficiente. O William Arão, nota 6. Tentou de qualquer jeito dar o passe, jogou pro time, mas não conseguiu, talvez, encaixar uma das melhores jogadas que o time pôde, talvez numa saída de bola mais rápida e objetiva. Então nota 6 pro William Arão, que se salvou um pouco, não jogou mal, mas mesmo assim não conseguiu evitar que o Santos tropeçasse. Gustavo Henrique, volante Gustavinho, jogou muito bem, tá? Para mim um dos melhores em campo, nota 7. Ele entregou, brigou, deu carrinho, não conseguiu entregar muito na técnica, mas entregou na vontade. Jogou muita bola. O Gustavo Henrique, nota 7 para ele, tá? Jogou muito bem. Neymar, nota 4, não jogou bem, tá? Infelizmente o Neymar não teve uma atuação apagadíssima. Nota 4 para o Neymar Júnior. Gabigol, nota 3, não jogou nada, tá? Também péssimo. Também, tanto ele quanto o Neymar. Muito fominhas, não pode ficar só jogando só. Não é só eles que tem que só jogam sozinhos. Tem o Moisés, que hoje não jogou bem, tá? Também dou nota 4, não jogou bem. O Moisés, nota 4. Porque o Santos não jogou bola hoje. O time errou muitos passes, erros bobos de decisões. O Miguelito entrou bem, tá? Entrou bem. Dou nota 6 pro Miguelito. O Roleiser, nota foi razoável, nota 5, tá? Faltou ele, talvez, ele conseguir, talvez, chutar de vez em quando, chutar de fora da área, que ele tem um bom chute de fora da área, mas ele deu uns passos precisos, mas não foi muito bem hoje. Vou ir pouco regular, vou dar nota 5 pro Benjamin Roleiser. E o Tassiano, nota 3, não fez, só cabeceou, não fez quase nada, não conseguiu entregar o máximo ao time do Santos, não conseguiu nem fazer o gol. Então nota 3 para o Tassiano. Moisés, né, eu também dei nota 3, né? Então é isso aí. O Santos, eu acho que para mim o time pecou demais nos passes, nas finalizações, nos erros de posicionamento, principalmente do pênalti infantil cometido pelo Luan Pérez, que o jogo estava 1-0 e dava para o Santos pelo menos ter fechado com 1-0 pelo menos, embora o futebol foi horroroso, patético. O
time não repetiu uma boa atuação como teve no sábado contra o Atlético Mineiro. E sabemos que o Santos, com o Lucas Veríssimo, o time é um time. Sem o Lucas Veríssimo, o Santos é outro time. Então o Santos é um time muito desorientado, principalmente na defesa. O Luan Pérez, você pode ver, jogou bem contra o Atlético Mineiro, jogando ao lado de Lucas Veríssimo. Sem o Lucas Veríssimo, o Luan Pérez não consegue não consegue jogar o mesmo. Então, para mim, ele foi muito mal hoje e responsável pelo pênalti infantil em que o Santos sofreu um empate. E depois, claro, o Recoleta catimbou, fez cera, o goleiro fez cera, jogadores fazendo cera, jogadores atrapalhando Neymar bater falta. Olha, quando você enfrenta adversários do Paraguai, Uruguai, Argentina, quando eles estão empatando ou ganhando, vixe, eles fazem muita cera, enrola o jogo. Então é isso que eles fazem. Isso aí sempre foi a famosa malandragem deles, no bom sentido do futebol, é claro, né? Que é a malandragem do futebol sul-americano, e ainda mais os paraguaios, argentinos e uruguaios que têm essa tradição de sempre catimbar o jogo. Então o Santos sofreu também muito com a catimba do adversário, que para mim é muito fraco, é horroroso, um time limitado. E o Santos para mim vacilou. Foi uma total decepção hoje à noite na Vila Belmiro. Eu espero que os jogadores se reflitam e saibam que quando você enfrentar um adversário forte ou um adversário fraco, mediano, você tem que aproveitar, não subestimar o adversário, e quando tiver várias chances, faz 1-0, já vai, sufoca, continua na intensidade, faz o 2, 3-0. O Santos não fez isso. O Santos, quando estava atacando mais vezes, o time errava nos passes, perdia chances de gols. Então não pode, isso não pode acontecer. O Santos tem uns problemas sérios na parte do poder de finalização. O Santos tem esse problema que eu acho que tem muita coisa que tem que ser corrigida no time. Muita coisa tem que ser corrigida. Eu acho que o Santos pode melhorar, pode evoluir, tá? Na Sul-Americana eu não sei, eu acho muito difícil o Santos evoluir, que o próximo jogo agora vai ser o São Lourenço da Argentina. O jogo vai ser lá em Buenos Aires. Jogo difícil e complicado. E o Santos precisa pontuar agora no foco total no Campeonato Brasileiro, no domingo contra o Fluminense, jogo difícil. O Santos tem que vencer e provavelmente contará com a volta do zagueiro Lucas Veríssimo, que foi preservado para esse jogo da Copa Sul-Americana, para talvez não ocorrer uma lesão muscular, então foi preservado. E hoje o Santos não foi aquele Santos que teve a mesma postura contra o Atlético Mineiro. Então é uma pena, é uma pena. O Santos poderia tava com a faca e o queijo na mão, tava com a vitória, tava vencendo por 1-0, poderia ter feito 2, 3-0, e o time foi muito incompetente. O time relaxou, e onde que acabou depois, claro, aí onde que o Recoleta acabou gostando do jogo, e por uma bola, e lá, claro, num pênalti infantil pro Luan Pérez, que era a proposta de jogo do Recoleta, pelo menos empatar na Vila Belmiro, que para eles é uma vitória. Para o Santos é péssimo, porque o Santos precisava vencer, porque vinha de derrota para o Deportivo Cuenca no Equador por 1-0. Então o Santos hoje vacilou muito. Eu acho que o Santos precisa melhorar muita coisa nos aspectos técnicos e também na parte física também, que eu acho que os jogadores caem muito na parte física. Por mais que o time não cansou no segundo tempo, mas mesmo assim o time não jogou bem, o time pecou nos passes, nos erros de passes, pecou na falta de conseguir finalizar para o gol. Então o time do Santos não conseguiu produzir o melhor, o que poderia produzir e ser o mesmo time que jogou contra o Atlético Mineiro. Torcedor. Eu acho que agora vamos dormir até um pouco assim decepcionado,
E, claro, no dia do aniversário do clube, esse presente indigesto, né, no fim de noite, com empate contra o Recoleta do Paraguai. Olha, que decepção. Eu estava confiante que o Santos ia ganhar esse jogo. Parece que quando o torcedor se ilude, acho que o time vai golear, vai ganhar, meter uns 4, 5 no Recoleta, já acorda, assistem e vê um Santos apático, horrível em campo, um time que erra muitos passes e acaba tropeçando contra uma equipe fraca, mediana, horrorosa e patética. Só posso falar isso. Bom, pessoal, vou encerrando esse vídeo, então volto no próximo vídeo falando mais do Santos Futebol Clube. Falei aqui do pós-jogo, o empate em 1-1 contra o Recoleta. Eu acho que o Santos, para mim, foi uma decepção hoje. Hoje, para mim e também em nome da torcida santista, o Santos não conseguiu vencer a fraca equipe do Recoleta. Que coisa. Esse é o futebol, né? Futebol que hoje em dia cada vez mais nos surpreende. Um time forte empatando com um time fraquíssimo, horroroso, que nunca ouvimos falar. E o Santos não teve a capacidade e a competência de vencer a fraca equipe paraguaia, a equipe do Deportivo Recoleta. Que pena. Bom, pessoal, vou me despedindo. Até o próximo vídeo. Claro, vamos falar mais do alvinegro mais famoso do mundo. Agora vamos focar no Campeonato Brasileiro no próximo domingo, 4 horas da tarde, contra a equipe do Fluminense. Já foco no Campeonato Brasileiro. Jogo difícil, mas o Santos precisa vencer o Fluminense. Precisa melhorar a pontaria. Só isso. Se o time jogar igual jogou contra o Atlético Mineiro e que o time pelo menos caprichar nas pontarias, dá para vencer o Fluminense. Não vai ser um jogo fácil, mas o Santos tem condições de impor seu jogo e vencer a equipe carioca. Bom, pessoal, vou me despedindo. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Aqui foram as minhas análises do empate na segunda rodada da Copa Sul-Americana, Santos 1, Deportivo Recoleta do Paraguai 1. Ótimo resultado para o time paraguaio, por ter jogado fora de casa. Péssimo para o Santos, que precisava vencer porque o time vinha de derrota na estreia para o Deportivo Cuenca no Equador por 1-0. E o time do Santos não foi o mesmo time que teve boas atuações contra o Deportivo Cuenca, que perdeu por 1-0 e na derrota, e também na vitória contra o Atlético Mineiro, por 1-0 no último sábado. Bom, agora foco total no Fluminense do Rio de Janeiro, neste próximo domingo. Valeu, galera, até o próximo vídeo. Tchau.